Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou continuar com vocês aí com a pré-temporada de 1986, lembrando só que a gente já fez um vídeo onde a gente foi do dia 12, início da pré-temporada, até o dia 16. No dia 17, a novidade foi que Nelson Piquet foi o mais rápido, né? Outra questão também é que Peter Warr finalmente chegou no Brasil, todo mundo esperando que ele anunciasse o segundo piloto da Lotus, e nada. O Peter Warr trouxe peças, na verdade, né, para o Lotus 97T e meio, vamos dizer assim, de Ayrton Senna, um misturadão, e ele trouxe suspensões novas, mais um jogo de suspensões novas, né? Lembrando que o carro já estava com suspensões novas num carro antigo, e aí eles trouxeram já um novo desenho, mais uma revisão, mais uma evolução. O Peter trouxe essas peças, trouxe as peças para resolver o vazamento de óleo do segundo carro, e o Peter me chega no Brasil com uma tipóia no braço, né? Ele teve um acidente na Áustria. Todo mundo aqui no Brasil, né, só pensando em Maurício Gugelmin. O Peter não revelou absolutamente nada. Quem se manifestou sobre essa história foi o Creighton Brown da McLaren, né, dizendo que o Maurício era um excelente piloto, muito talentoso, que um piloto de futuro, né? E que, se não assinasse esse ano com uma equipe de Fórmula 1, provavelmente ia assinar no ano seguinte. Só lembrando aí que o jornal erra o nome do Creighton Brown, fala Clayton Brown, mas isso não existe, tá bom, pessoal? Bom, sobre os tempos aí, o Piquet diz que não era para ninguém ficar muito impressionado com isso, né? Que esses tempos estão muito distantes da realidade de todo mundo do grid. Ele diz que isso aí não está valendo de nada, que o importante é desenvolver bem o equipamento para quando viesse de fato o final de semana de GP. Outro ponto aí é que o Prost teve problemas elétricos todo esse dia, né? Ele inclusive estava marcado de guiar só de manhã, teve de voltar de tarde. Outra questão também, a Williams conseguiu fazer um GP completo, né? Com 195 litros e fez, né, as 65 voltas. E também é bem interessante aí, eles conseguiram deixar ainda 5 litros de reserva. Essa informação toda aí gerou alguma estranheza no Senna, né? Ele falou, olha, por que eles estão fazendo isso? Fazendo isso no sentido de divulgar quantas voltas eles estão conseguindo fazer com um tanque e quanto sobrou de combustível, porque daí você consegue tirar o consumo deles por volta, né? E trabalhar em cima disso. Então o Senna achou estranho aí a Williams está entregando o jogo dessa maneira, né, escancaradamente assim. No dia seguinte, né, no finalzinho ali da sessão da manhã, a pista já estava fechando para o almoço, faltavam 5 minutos para a pista fechar para o almoço. A gente teve o primeiro acidente da temporada, acidente de fato, né, com danos, né, o acidente do Keke Rosberg, que inclusive quase veio a nocaute, né, por conta da batida. Ele passa reto ali na freada da curva sul, igualzinho o Prost, inclusive, né? Só que ele teve menos sorte, foi parar naquela sequência de cercas e um dos postes veio no capacete, né, direto no capacete, e ele quase foi a nocaute, destruiu a frente da McLaren, as suspensões na direita, enfim, né, inutilizou o carro, essa que é a verdade, né? Ele inutilizou o carro e ficou bem chateado, ele deu entrevistas dizendo que a culpa foi inteiramente dele, né, e que isso ia dificultar muitas coisas. Como assim dificultar muitas coisas? Na visão dele, Rosberg, quando você chega num time novo, você precisa conquistar as pessoas, né, e você precisa conquistar o seu espaço. E isso demanda aí pelo menos uns 3 meses na visão dele. E com esse acidente, ele pega e diz assim, agora eu já multipliquei esse tempo aí e vou ter que trabalhar aí pelo menos uns 6 meses para ganhar a confiança das pessoas aqui dentro. Enfim, é o Rosberg bem chateado. O jornal o Globo diz que o Prost foi de encontro a ele voltou, né, para os boxes de carona na Williams no Nigel Mansell, e chegando nos boxes o Prost foi lá para conversar com ele, tentar consolar o Keke de alguma forma, que estava bem abalado com o acidente, estava bem chateado. No último dia, a notícia é que o Senna fecha toda essa sessão de testes aí no Brasil, essa primeira,
né, com um tempo mais rápido na casa de 1,27,1. Né? Os times voltariam para a Europa, né? Alguns times, por exemplo, testaram no Estoril, né? E outros times testaram em Porricá, a maioria deles inclusive. Porém, já vou adiantando a vocês que em Porricá nada foi muito fácil para a gente ter alguma coisa conclusiva nessa pré-temporada, por causa do mau tempo, né? Tempo muito ruim mesmo, atrapalhando bastante o desenvolvimento dos times, que, né, a maioria deles volta para o Brasil de novo para a segunda rodada de testes de pneus. Só lembrando a vocês que aqui no Brasil a gente já vai ter o acréscimo de algumas equipes aí, né? Inclusive a Brabham, que chamou bastante a atenção de todo mundo lá com o carro BT55, né, o famoso carro skate. No dia 24 de janeiro, ou seja, o pessoal já, né, naquela fase europeia que eu disse a vocês, a Lotus revela aí que o Derek Warwick não ia ser o seu piloto, né? Antes ainda de anunciar o Johnny Dumfries, ou seja, continuavam na esperança de Maurício Gugelmin. Mas aí, né, dos 3 pilotos que estavam pleiteando a vaga, a gente agora só tem 2 deles. E aí é aquilo, pessoal, assim que a imprensa europeia começar a noticiar que o Warwick está fora, esqueçam, a treta vai começar. E acreditem, não é do Warwick, não é do Warwick. Um piloto e um ex-piloto da Fórmula 1 vão sair aí em defesa do Warwick, atacando o Ayrton Senna nas mídias, enfim, vai gerar uma confusãozinha aí. No dia 29, conforme eu já tinha falado para vocês no vídeo passado, né, fica fechado aí o Johnny Dumfries para esse segundo assento da Lotus. E aí restou ao Maurício, né, saiu inclusive no Jornal do Dia 30, restou ao Maurício aí então ir para a Fórmula 3000. Ele tinha um budget de $500 milhão, né, e ele ia usar esse dinheiro aí para entrar num time de Fórmula 3000. Depois do caso Johnny Dumfries, né, o Senna foi perguntado pela imprensa e ele confirma que vetou o Derek Warwick, né, que ele diz que já tem problemas demais na Lotus e não queria um piloto para estar dividindo, né, o workforce do time e gerando mais problemas ainda. Ele diz que, na visão dele, o Warwick não ia ficar nessa condição de segundo piloto muito tempo, ele não ia se sujeitar a isso muito tempo. Porque é um bom piloto, um piloto combativo, um piloto que ia lutar pelo espaço dele, e assim que ele conseguisse o espaço dele, era o workforce que o Senna está perdendo no time, né, deixando de trazer resultados para ele. O Senna, óbvio, pensando nele. E aí, isso parece motivar aí uma sequência de críticas, né? O Keck Rosberg vai na imprensa lembrar das coisas do final da temporada, dizendo que o Senna é um mau profissional, né? Dizendo que o Senna corre riscos demais, se envolve em problemas demais no início das corridas, que ele não é um bom profissional. Enfim, mais ou menos o discurso que ele manteve do Senna lá na Austrália, né? Vocês lembram? Só que ele está repetindo essa coisa de novo, enfim, né? E o Senna, por sua vez, né, não responde às críticas do Keck Rosberg, vocês estão vendo aí na tela. Ele diz que prefere ficar na dele, que ele não vai ficar entrando nessa de intriga de pré-temporada. Mas enfim, o Rosberg está ali procurando facilmente uma treta. E aí, o James Hunt, que vem com um papo muito mais pesado, onde ele diz que o Senna não confia no próprio talento, que isso não se faz e que a partir dali ele ia estar torcendo para que sempre que houvesse algum embate entre os dois, que o Warwick acabasse com o Senna. Enfim, olha que loucura essa declaração do James Hunt. E aí, né, gerou toda uma confusão aqui no Brasil, porque o pessoal muito preocupado se o Senna estava se importando com a queda de credibilidade / popularidade dele lá na Inglaterra, né? Se isso ia gerar uma ferida do piloto com o público britânico. E o Senna pega e diz que provavelmente sim, mas que ele tinha que, enfim, pensar na parte dele, na situação dele. E aí ele tenta diminuir um pouco essa questão do veto, porque ele já tinha firmado o veto, conforme eu mostrei para vocês. Mas aí ele tenta dar uma atenuada nisso, dizendo, olha, não é bem um veto.
Foi um acordo entre eu e a Lotus teve que respeitar o acordo. Né? O ponto é, se a Lotus não respeita o acordo, ele sai. Esse é o ponto. Ele sai. E aí o que acontece? Né? Isso repercutiu lá fora. Na Motorsport Magazine, de fevereiro de 1986, o Dennis Jenkinson faz um texto gigantesco sobre esse assunto. E aí ele pega e diz: Derek Warwick teve chances de vencer que cabiam nos dedos das mãos. E não venceu. E o Senna chega na Lotus e vence 2 corridas num ano, sendo que o Hélio De Angeli está lá há anos e só venceu uma prova. E aí, depois de muito tempo, vence outra corrida em 1985. Do jeito que venceu, com o Prost sendo punido, sem ter tido o direito de pesar o seu carro, enfim, uma tremenda confusão. Conclusão da história. O Dennis Jenkinson pega e diz: o Peter Warr chega para a jornalista que cobra dele, Peter, o fato de não ter escolhido o Derek Warwick, e aí o Peter pega para ela e diz: olha só, minha senhora, o Senna diz que se o Warwick entrar, ele sai. Se você está no meu lugar, quem você deixa ficar? Senna ou Warwick? Quem é melhor? Aí a jornalista pega e diz: Senna. Aí o Warr pega e diz: então pronto, tá resolvida a questão. O que, né, aí na edição seguinte, na edição de março, o que o Derek Warwick reclama dessa história é a lerdeza da Lotus para tomar uma decisão. Esse é o ponto. E aí eu concordo com o Derek Warwick, né? A lerdeza da Lotus para tomar uma decisão fez o Warwick ficar a pé. Ponto. E o Peter chega na coletiva, né, onde ele anuncia o Johnny Dumfries, e ele deixa claro para todo mundo que foi um veto do Senna e tiro dele da reta. Só que ele tira o dele da reta no fato dele ter demorado tanto para resolver essa história. E eu não acho, sinceramente, eu não acho que o Peter demora para resolver essa história por causa do Warwick. O Peter demora para resolver essa história por causa de Maurício Gugelmin e Ayrton Senna. O Peter já podia ter tirado o Warwick da jogada, não no dia 21, igual ele fez. Ele podia ter tirado o Warwick da jogada já lá em dezembro, para deixar o piloto ter alguma chance. A disputa estava muito clara que era entre Johnny Dumfries e Maurício Gugelmin. Por que Johnny Dumfries e Maurício Gugelmin? Maurício Gugelmin é o piloto que o Senna quer, e o Johnny Dumfries é o britânico que o Senna quer, já que a Imperial Tobacco quer um britânico. Então, se não vai ser o Warwick de maneira nenhuma, descarta logo o Warwick e deixa o cara seguir a vida dele. Mas a Lotus ficou nessa enrolação, e eu acho, sinceramente, que o Warwick também foi muito inocente de ficar perdendo esse tempão todo sem assinar com ninguém, ok? Aí o Warwick, nessa entrevista que ele dá à Motorsport Magazine, ele diz também que ele assina com a TWR Jaguar, né? E esse contrato ele diz que é extremamente vantajoso para ele, né? Porque o setup do carro era ele que ia fazer todo final de semana. Lembrando que, né, no WSC são vários os pilotos que sentam no carro, às vezes 3, e ele diz que ele é quem ia fazer o setup do carro, tudo ia ser para ele, mesmo a dupla dele sendo o Ed Cheever. Ed Cheever que, né, sobrou na Benetton, vamos dizer assim, né? A Benetton tentou colocar o Ed Cheever na nova equipe, né? Ele é um piloto, né, que tinha apoio da Benetton e era interessante, segundo a documentação que o Israel me conseguiu, para a Benetton nos Estados Unidos, visto que, né, ele é americano e ajuda ali a Benetton a se consolidar no país. Porém, né, o Cheever não foi muito bem nos testes. A Benetton testou com vários pilotos e não deu certo aí o Ed Cheever, né? Conclusão, essa foi uma questão até aqui no nosso grupo de membros, né? Quem você apostaria em 1986? Berger ou, né, Ed Cheever? O Ed Cheever é um piloto que era muito mais experiente que o Berger, porém pegou fama de lento na Renault. Não adianta, o Gerard Larousse falava para todo mundo. Foi demitido por deficiência técnica. É lento. Essa é a definição de Gerard Larousse. O problema é que, será que é o Ed Cheever que é muito lento ou é o Prost que é muito rápido? Porque o Ed Cheever com o Patrese era pau a pau.
O problema é que o Ed Tiver deu azar de estar do lado de um dos maiores pilotos da história desse esporte. E é natural que ele fosse ser mais lento. Mas isso acabou queimando, né, pensando a futuro. E nesse teste da Toleman ele também não foi tão bem assim. Então, dessa forma, né, é natural que a equipe investisse no futuro, pensando num piloto jovem, né, promissor, e que poderia dar a ela aí alguma chance de conseguir uma permuta com a BMW pensando em futuro. Então, esse cara foi o Berger. E aí a gente chega na segunda fase aí dos testes de pneus no Rio de Janeiro. É muito interessante porque a Brabham já chega chegando. Como assim? Né, os carros já chegam virando 1,34 no Rio de Janeiro, sendo que, né, vocês lembram, o melhor tempo do Senna na primeira fase de teste foi na casa de 1,37. Então, a Brabham muito forte, andando no ritmo da McLaren e deixando todo mundo preocupado. Mas enfim, quem dá ainda um susto maior em todo mundo é o Senna, com o carro novo já, o Lotus 98T, virando na casa de 1,32. Muito rápida a Lotus e deixando o Senna, como vocês estão vendo aí, né, na reportagem, o Senna estava animadão, achando realmente que tinha o carro mais forte aí da temporada de 1986. Só para dar uma explicação aí, vocês vendo essa tabela aí, podem estar achando estranho o Christian Danner, né, na Arrows. O que aconteceu foi que o pai do Thierry Boutsen faleceu e aí ele voltou às pressas, né? E aí o carro ficou vago e eles colocaram o Danner no carro, ok, pessoal? Outra coisa que vocês podem estar achando estranho aí é o Piquet não ter tempo. O que aconteceu foi que o Nelson pegou uma gripe muito forte antes ainda de começar essa segunda rodada de testes de pneus, né? E não deu para o Piquet se recuperar, ele ainda estava de molho. Vai ser bem maluco porque vai ter um surto de gripe em fevereiro ali na Fórmula 1, né, no Rio. E todo mundo se gripando, cada hora um. O Senna também vai se gripar, enfim. Muita gente ficando doente. E nesse início deu azar, o Piquet aí ficou de fora. No mais aí, nessa segunda rodada de testes, a gente teve uma alternância de Senna, Piquet e Mansell, né, com o Piquet liderando a maior parte dos dias. Ao ponto do Piquet chegar ali num nível de confiança tal onde ele garante que a pole do GP Brasil ia ser dele, né? Na visão dele ali, Piquet, né, eles tinham certeza que iam fazer a pole position. Acredito eu também pelo fato da Williams estar escondendo muito o jogo e mesmo assim tá andando muito perto da Lotus, né, que provavelmente estava ali dando tudo. Então o Piquet sabia ali que tinha um carro muito forte nas mãos. Falando rapidinho aí da cartolagem, né, a gente teve mais um problema aí no GP Brasil, né? O primeiro problema foi do asfalto soltando. Aí a usina de asfalto, durante o intervalo da primeira fase de teste para a segunda, a usina de asfalto fez lá o recapeamento das partes problemáticas, resolveu o problema. O asfalto aguentou a segunda fase de testes, porém ele já estava rachando. Senna e Piquet avisaram, olha, tá rachando, faz de novo, que aí até acontecer o GP vai dar tempo, né, do asfalto tá legal. Esse era mais ou menos o plano. Até aí, tudo bem. As arquibancadas. Bom, as arquibancadas, a Rio Tour disse que só depois do carnaval eles iam arrumar uma maneira de recuperar as arquibancadas do autódromo. Não só fizeram isso, como abriram mais 5.000 lugares, ou seja, construíram novas arquibancadas em novos pontos e abriram, né, mais espaço aí para mais público. Isso foi bem legal. Outro ponto aí negativo é que a gente teve greve de bombeiros no Rio de Janeiro. E sem bombeiros não pode ter Fórmula 1. Conclusão, a gente chegou a ter uma manhã de testes interrompida por não ter bombeiros no autódromo. Enfim, isso foi um belo problema e era uma ameaça, porque se essa coisa continuasse, poderia destruir, né, toda a segunda rodada de testes no Rio, gerar um problemão danado. Por último, para encerrar o vídeo, o BT55 ele fez
tanto sucesso, mas tanto sucesso, e gerou uma estranheza inicial tão grande, né, pelo fato do carro ser ali muito diferente do convencional, que levou o jornal O Globo fazer uma matéria de página inteira do carro. Isso é muito raro no Brasil, gente, é muito raro mesmo, ok? E tem todo um technical file explicando como que o carro conseguiu ser mais baixo, as adaptações, o que os pilotos modificaram no projeto, né, na questão do volante. Enfim, muito legal, muito raro, e eu estou dividindo com vocês, né, porque é muito raro disso acontecer aqui na imprensa brasileira, principalmente na imprensa geral, vamos dizer assim, não especializada, no caso os jornais, né? Que falam para todos os públicos. Então, você fazer uma matéria tão específica assim é muito raro e muito bacana. Então, eu estou dividindo ela com vocês, ok, pessoal? Então, até semana que vem, sexta-feira, 7h30 da noite, já com a primeira prova da temporada, o GP Brasil de 1986. Então, até lá.